Estamos no alto do Monte de São Romão, na freguesia de Salvador de Briteiros, em Guimarães. Viemos conhecer a Citânia de Briteiros. Acompanhe a nossa visita. Uma Citânia, tradicionalmente uma Citânia é conhecida por tradição popular como um castro de grandes dimensões, portanto, que é o caso deste. Portanto, estamos a falar de esta Citânia a Citânia de Briteiros tem cerca de 24 hectares de zona entre Amuros, nós vamos conhecer. Portanto, é uma Citânia já um bocadinho particular pela sua dimensão. Estas ruínas são a prova da existência de um povoado primitivo de origem pré-romana, com características gerais da cultura dos castros do noroeste da Península Ibérica. As ruínas foram descobertas em 1875 pelo arqueólogo Martim Charmento. Ele era oriundo aqui desta zona, ele vinha até cá acima, subia até cá acima ao vale, onde já havia alguns vestígios da antiga povoação. Adquiriu todos estes 24 hectares, ou parte deles, e começou a escavá-los nessa altura. Portanto, a partir daí sempre foi continuada as escavações até hoje. E depois de um século de trabalhos arqueológicos, revelou-se um núcleo populacional com aproximadamente 200 habitações, envoltas por 400 de muralhas. Esta aqui é a primeira muralha, portanto, na zona que é hoje visitável, que compreende 7 hectares, esta zona mais urbanizada por onde passámos. Depois existiriam mais outras 3. Estas muralhas tinham uma função defensiva, portanto estes castros caracterizam-se também, estes grandes povoados, por terem um complexo sistema defensivo, que compreende muralhas, fossos. Espalhados por toda a Citânia estão os vestígios das atividades desenvolvidas pelos povos da Idade do Ferro. Falamos da agricultura, da pesca e até da metalurgia. Esta zona onde estamos a falar é normalmente tida como uma zona que poderia ter aqui uma possível oficina metalúrgica. Portanto, aqui nesta rua passa um sistema hidráulico que tem um desvio que depois dá para aqui para uma unidade doméstica que fica situada deste lado. Portanto, nesta unidade doméstica foram encontrados alguns elementos que indicam que poderá ter havido metalurgia aqui no sítio. Descemos um pouco até à Acrópole, espaço que se julga ter sido habitado pelas elites da Citânia. Aqui há marcas da organização política da época. É uma estrutura de grandes dimensões, que está aliada por à sua volta tem um banco, todo em pedra, e que é tido como um sítio de reunião, de consenso. Portanto, que pressupõe já haver conversações ou alguma organização política. Não podíamos terminar o nosso passeio pela Citânia sem visitar o balneário, onde na época pré-romana se realizavam banhos quentes com um cariz sagrado. Foi possível aferir que estes muito provavelmente seriam espaços balneários, espaços de sauna. Portanto, os banhos que eram feitos aqui eram banhos quentes. Portanto, Estrabão descreve isto como um sítio que não teria uma função de higiene ou de ócio, como depois os romanos vão ter, portanto, teria uma função mais sagrada. E daí também o investimento que eles faziam na decoração daquela pedra que ali está de fundo, que é a Pedra Formosa. O espólio arqueológico das ruínas da Citânia de Briteiros encontra-se exposto aqui, no Museu da Cultura Castreja, que fica situado a cerca de 2 km da Citânia. Vamos conhecê-lo. O Museu da Cultura Castreja foi um espaço desenvolvido para que as pessoas pudessem ver, além da área de ruínas que temos na Citânia, que pudessem ver um pouco daquilo que são os objetos que são recolhidos em escavações e que normalmente não ficam no terreno quando são recolhidos, não é? Que são os materiais cerâmicos, que são os metais, que são as pedras decoradas. Aqui podemos encontrar espólio arqueológico do final da Idade do Ferro, a altura em que a Citânia foi mais habitada, e ainda da fase da romanização.
A nível dos materiais, sobretudo no que diz respeito às cerâmicas, as cerâmicas da Idade do Ferro são praticamente todas locais, portanto são fabricadas localmente, são cerâmicas feitas por oleiros e artesãos que habitavam na própria Citânia. A cerâmica da época romana, grande parte dela consiste de importações, tanto de outras zonas da Península Ibérica, do sul da Península Ibérica, da zona do Guadalquivir e mesmo da zona do Ebro, e por vezes também materiais importados de Itália, da antiga Gália, e também materiais fabricados localmente, mas já com a tecnologia, com as tecnologias de fabrico da época romana, portanto cerâmicas mais finas, mais bem acabadas. Descobri símbolos que se punham nas portas, descobri a porta daquela parede do spa e também outros objetos que estavam enterrados. Aprendi alguma coisa sobre a Citânia, aprendi sobre o senhor que construiu isto, aprendi sobre os vestígios, algumas pedras e mais algumas coisas. Aprendi imensa coisa sobre a arte castreja, gostaria de aprender. Como por exemplo? As pedras, muitas outras peças que tem neste museu. Venha conhecer este lugar arqueológico da Idade do Ferro. Aproveite e faça também um passeio pela cidade de Guimarães. Ou então, se preferir, visite o Santuário do Sameiro e do Bom Jesus de Braga, que ficam aqui bem perto.